Nossa identidade é eu sou a justiça de Deus em Cristo. Ele pega os nossos erros e nos dá a sua justiça como um presente. Tudo bem. 7 obstáculos para a oração. Primeiro, eu quero dizer que a oração, creio que talvez seja o maior privilégio que Deus nos deu. Isso não é um dever, uma obrigação, é algo que podemos fazer. Quando oramos, não é algo que fazemos para Deus, fazemos por nós mesmos. Nós temos o grande privilégio de ir ao Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, e pedir para Ele se envolver em nossa vidinha pessoal e fazer coisas por nós que nunca poderíamos fazer por nós mesmos. Isso é incrível. Você pode orar a qualquer hora, em qualquer lugar, sobre qualquer coisa. Não precisamos estar numa igreja, não precisamos estar numa determinada postura espiritual, sabe? É bom ter horários separados para oração, mas você pode orar durante o dia. Nós costumávamos falar o que muitos aqui talvez ainda falam: quando eu for orar, eu orarei sobre isso. Bem, não precisa fazer isso, você pode orar agora. Então, o primeiro obstáculo para a oração é simplesmente não orar. Agora, a segunda é o pecado oculto. Você tem que ser honesto com Deus. Ele sabe de tudo mesmo. Quantos sabem que não há nada que Deus não saiba sobre você? Ele sabe coisas de você que você já esqueceu. Mas Deus quer que falemos com Ele sobre as coisas, porque o arrependimento e a confissão é o que tira essas coisas para fora. É quase como se fosse um jeito de se livrar disso. Amém? Mas o pecado oculto impedirá a sua vida de oração. Salmo 66, verso 18, Davi disse: se eu tivesse acalentado o pecado em meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Então, talvez antes de orarmos, devemos sempre começar com: gosto de começar minhas orações com ação de graças. Porque você entra na presença dele com louvor e ação de graças. Eu gosto de começar, sempre que vou a Deus para uma oração séria, começo com ação de graças. E eu também confesso até pecados que nem sei se cometi realmente. Assim como Davi, ele orou e disse: lava-me dos pecados ocultos, coisas que eu nem me lembro, nem sei. E isso é bom, eu quero chegar diante de Deus limpa, eu não quero nada entre eu e Ele, nada mesmo, quando eu oro. Em Tiago, capítulo 5, 16 ao 18, diz: confessai uns aos outros os seus pecados. E eu pensei sobre isso hoje, sabe, não há muito disso acontecendo. Tentamos esconder tudo uns dos outros. Eu fiz uma mensagem recentemente chamada Tudo Bem? Tudo bem? Não está tudo bem? E sabe, foi interessante porque eu comecei a ler um livro outro dia e o rapaz tinha feito a mesma mensagem. O Espírito Santo está sempre falando a mesma coisa através de muitos. E deve ser porque quando Deus quer falar algo para o povo dele, não fala só por uma pessoa. E algo que eu tomei conhecimento, e ele reiterou isto, foi que toda vez que você pergunta a alguém como você está, se são cristãos, estão sempre bem. Não, não está? Nem sempre estamos bem. Agora, espiritualmente você pode estar bem, mas por que temos que mentir uns para os outros e agir como se fôssemos perfeitos o tempo todo? Eu estou determinada a dizer a verdade. Como você está, Joyce? Sabe, espiritualmente eu estou bem, mas estou com uma dor de cabeça. Eu preciso de oração. Espiritualmente eu estou bem, mas eu dormi muito mal esta noite. Eu preciso de oração. Eu acho que estaríamos muito melhor se nós fôssemos honestos uns com os outros, em vez de tentar agir como se nunca houvesse nada de errado conosco. Amém?
Eu acredito também que quando você está lidando com algum tipo de pecado, e especialmente se é alguma coisa que você está tendo muita dificuldade em superar, eu acho que ir a uma outra pessoa, a um cônjuge ou um amigo de confiança, talvez até mesmo ao seu pastor, se ele tiver tempo de lidar, se ele costuma lidar com isso. Eu me lembro de ir ao Dave uma vez e dizer: realmente estou tendo muita dificuldade com ciúme, Dave. Eu falei o nome da pessoa para ele. Eu disse: eu realmente não consigo superar isso. Ore por mim. E depois disso, nunca mais tive outro problema. Eu não acho que foi uma oração mágica. Eu acho que foi o fato de eu ter levado isso a céu aberto e não ter escondido aquilo mais. Acho que tentamos esconder muitas coisas uns dos outros porque nós queremos que todos pensem que somos muito perfeitos. Não tem uma pessoa neste lugar que seja totalmente perfeita. Amém? Sabe, tem que haver uma razão para isso estar lá, confessar os seus pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados. Bem, isso talvez fale sobre ser curado fisicamente, mas é mais provável que ele fale sobre ser curado espiritualmente. A oração de um homem justo, ela é poderosa e efetiva. A Bíblia amplificada diz: a oração de um homem justo libera um tremendo poder disponível e dinâmico em seu funcionamento. Amém? Lembre-se, um homem justo não é aquele homem que faz tudo certinho. É alguém que é lavado no sangue de Cristo. Alguém que sabe que a justiça lhe foi dada como um dom por causa do que Jesus fez na cruz. E você sabe o quão maravilhoso isso é? Meu Deus! Porque você vai à igreja, nem todas, mas algumas igrejas, e tudo que eles falam é do quão horrível você é. Você já sabia disso quando entrou lá? Você é um pobre pecador miserável, bem? Todos nós pecamos, mas eu não creio que a nossa identidade seja de pecador. Acho que nossa identidade é: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Ele pega os nossos erros e nos dá a sua justiça como um presente. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado. Não só pagou por seus pecados, tornou-se pecado, para que nós pudéssemos ser feitos a justiça de Deus nele. É como se, quando você diz essas coisas e pensa sobre o que elas estão dizendo, penso: como podemos ser infelizes? Não sei, eu não sei como posso ficar infeliz. E eu disse a alguém lá atrás, eu disse: se alguém me ouvir reclamando, podem me dar um chute na poupança. Veja, quando você pensa sobre isso, o que nós temos para reclamar? Olha ao seu redor, você está olhando para um salão cheio de pessoas que não vão para o inferno. Bem, você diz: mas eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. A boa notícia é que você está passando, e a outra boa notícia é que isso não vai durar para sempre na sua vida. Porque mesmo que você viva até os 100 anos, isso ainda é como um grão de areia em todos os oceanos do mundo. Estamos falando da eternidade com Deus. Eternidade na presença de Deus para todo sempre, 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 sempre. Então, não importa o que nós passemos aqui, vale a pena esperar, porque deixe-me dizer uma coisa: quando Jesus vier novamente e a trombeta soar, você ficará feliz por ter ficado firme. E eu também. E eu vou dizer a verdade: eu quero estar aqui enquanto Deus quiser que eu esteja, e eu quero cumprir minha missão e fazer tudo o que Ele me pediu para eu fazer, mas
E sabe, eu sei que talvez eu esteja aqui só por mais uns 12 a 15 anos. Sabe, quando você pensa sobre isso, você pensa: uau! Eu já quase completei minha jornada? Sabe, a vida é uma jornada, todos temos uma jornada na qual estamos caminhando. E todas essas coisas com as quais nos chateamos, e todas essas coisas que achamos que queremos, que não podemos ser felizes se não as tivermos, deixe-me lhe dizer, elas não são tão importantes quanto nós fazemos parecer que são. Tudo aquilo que temos nesta terra, atualmente estão todas passando. Elas nem sequer vão existir. O pecado oculto. Traga-o à tona porque Deus o conhece. A Bíblia diz que Elias, ele era um ser humano, assim como nós, imperfeito. Em um dia ele retalhou 400 profetas de Baal. Agora, isso é um trabalho tanto se pensarmos. A respeito, cara, tem cada coisa no Antigo Testamento. E então, no dia seguinte ou alguns dias depois, ele recebe uma ameaça de Jezabel. Ele foge como um ratinho assustado. Então, num dia ele é ousado e... no dia seguinte... E diz que ele era um ser humano como nós somos. No entanto, ele orou para que não chovesse e a chuva não caiu na terra por 6 meses. Então, ainda que ele fosse muito imperfeito, ainda tinha poder com Deus em oração. E você também. Estão me ouvindo? Não cometa o erro de pensar que não pode orar pedindo a Deus grandes coisas até que você se ache grande. Homens e mulheres justos não são perfeitos. Sabe, todos temos nossas escrituras favoritas. Eu tenho mais de uma, com certeza, mas essas duas são umas das minhas favoritas. Hebreus 4, 15 e 16. Pois não temos um sumo sacerdote que seja incapaz de ter empatia com as nossas fraquezas. Temos alguém que foi tentado em todos os sentidos, assim como nós somos, mas ele não pecou. Eu acho que isso é muito interessante, que cada tentação que nós enfrentamos, Jesus teve que lidar também. Ele sabe como nos sentimos. Ele sabe o que é lutar com o pecado, ele sabe o que é lutar contra a tentação e ele não nos traz julgamento, ele nos traz empatia ou simpatia. Ele sente por você. Vamos então, por causa do que acabamos de ler, vamos então nos aproximar do trono da graça de Deus com confiança. A Bíblia Amplificada diz: aproxime-se do trono com ousadia, para que possamos receber misericórdia e achar graça em tempo oportuno para as nossas necessidades. Nunca compre a mentira de Satanás, de que você não pode ir a Deus e pedir por suas necessidades só porque você tem sido uma menina ou menino mau. Como vocês estão quietos? Tudo bem ficarem quietos, estão absorvendo. E número 3, e obviamente não vou terminar novamente. Número 3, o obstáculo para a oração é a dúvida. Eu tive que pensar um pouco e esperar em Deus sobre como ensinar isso, porque a dúvida vem a todos nós. No entanto, a Bíblia não diz nunca tenha dúvida, simplesmente não podemos pegar isso e tomar como nossa verdade. Precisamos enfrentá-la com fé. E, como dizem, quando o medo bater a porta, deixa a fé ir atendê-lo. Então, eu acredito que uma das maneiras de derrotar a dúvida é, quando você está lá, no período de espera, é como os discípulos no barco, na tempestade, você está no meio.
Você não chegou ao outro lado ainda? Eu acho que quando a dúvida vem, você tem que abrir a sua boca e fazer guerra, retrucando a mentira que Satanás está lhe dizendo com a palavra de Deus. Então, uma mentira vem a você, Deus ele não vai fazer absolutamente nada por você, desista. Aí você abre a sua boca e diz, diabo, você é um mentiroso? E Deus, ele é fiel. E ele está cuidando de mim. Agora, quando você fizer isso, a dúvida vai correr noutra direção. Como eu digo, temos que duvidar das nossas dúvidas. Quando a dúvida vier e disser que algo não vai acontecer, diga, eu duvido disso. Você entende o que eu estou dizendo quando eu falo? Eu sei, tem pessoas que nunca ouviram nada disso. E quando você diz que devem retrucar o diabo, elas acham que está louco? Eu me lembro de uma mulher que, na verdade, acabou se tornando uma boa parceira do nosso ministério. Ela disse, eu nunca me esquecerei da primeira vez que eu vi a Joyce na TV. Lá estava aquela mulher, gritando bem alto com a sua voz. E Jesus disse ao diabo, e o diabo disse a Jesus, e Jesus disse ao diabo, e o diabo disse a Jesus. Mas está lá. Ela disse, pensei que ela era louca, mas algo se apoderou do meu espírito. Sabe, às vezes mesmo que você não goste de algo em sua cabeça, ou isso vá contra toda a sua razão, você ainda pode tomar posse de algo com seu espírito. Quantos acreditam que devem retrucar o diabo? Ok. Graças a Deus por isso. Pelo menos se formos loucos, podemos ser loucos juntos. Aleluia. Agora, não recomendo fazer isso no supermercado ou... sabe, na casa dos seus parentes que já acham que você é louco. Mas nós estamos numa guerra, vocês entendem isso? E as armas da nossa guerra, nós estamos numa guerra e Deus nos deu armaduras, Ele nos deu armas e temos que usá-las. E ter sua boca cheia da palavra de Deus. Eu disse, ter sua boca cheia da palavra de Deus. Isso é uma arma poderosa que mata o diabo de medo. É uma espada de 2 gumes. Aquele que tem a minha palavra, declare a minha palavra fielmente. Peça, porém, confesse sem duvidar. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que dá generosamente a todos, sem imputar culpa, e ela lhe será dada. Gosto disso, sem encontrar falhas. Mas quando pedir, você deve crer e não duvidar. Agora lembre-se, eu não estou dizendo que a dúvida nunca virá, só estou dizendo não aceite-a e viva com ela. Não a leve para a cama com você e deixe que isso o irrite a noite toda. Essas pessoas não receberam nada do Senhor. Elas são dúbias e instáveis em tudo que elas fazem. Veja bem, a dúvida nos coloca entre o crer e o não crer. Mas lembre-se, você pode abrir a boca e fazer guerra contra o inimigo. Marcos 11, 23 e 24. Em verdade vos digo que se alguém disser a esta montanha, vai e lança-te ao mar e... Eu acho que isso se refere mais a uma montanha de problemas, sabe? E não duvidar em seu coração, mas crer que o que diz vai acontecer, assim será feito por eles. Agora, você tem que ouvir com muita atenção isso aqui. Portanto, eu lhes digo que o que quer que peçam em oração, creiam que já receberam aquilo e vocês vão obtê-lo. Ok? Agora, preste atenção no que vou dizer. Veja, na economia de Deus, você crê antes de você receber. E essa é a parte desafiadora, porque você está crendo na palavra de Deus, não está crendo no que pode ver, no que pode sentir, no que faz sentido para você, mas está dizendo, eu creio que Deus é fiel, creio na sua palavra, mais do que eu creio
em como me sinto, ou no que eu penso, ou nas mentiras de Satanás. Quando for a Deus por qualquer coisa, creia que você já recebeu. Se alguém disser, onde está bem, está a caminho no reino espiritual. Um anjo está a caminho com isso. Então não diga algo negativo e mande isso de volta. E então creia novamente, ele tenta voltar e você diz algo negativo, ele tem que ir embora. Sim, eu estou me divertindo, mas sabe, a verdade é que nós temos que crer e nos manter firmes. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Qual é o sentido de orar para que João Vitor saia das drogas e depois ir almoçar com o seu amigo falando durante todo o almoço sobre o quanto você tem medo de que João Vitor não saia das drogas? Você matou sua oração? Temos que orar e declarar. Quando a dúvida vier a você, abra a boca e diga, eu creio que Deus está trabalhando. Sabe? Se você passa tempo bastante com Deus, finalmente começa a tomar algumas decisões porque se cansa de ser um cristão miserável. Uma coisa é ser um pecador miserável, outra é ser um cristão miserável. E devemos agradar a Deus, mas tudo isso, essa dúvida, incredulidade, essas coisas que vêm contra nós, fica difícil lidarmos com isso. E não sei há quanto tempo atrás, mas eu finalmente tomei uma decisão. Deus me ajudou a tomar uma decisão, sabe? Veja, eu não tenho que saber, também não tenho que acreditar ou sentir, porque eu sei. Jó, ele disse, no meio da pior provação que podemos imaginar, eu sei que o meu Redentor vive. Veja, eu sei que Jesus está voltando. Eu sei disso, nós conhecemos as coisas aqui. Se pudéssemos crer mais naquilo que está aqui do que naquilo que está aqui. Tudo bem, eu concordo com você. Sim. Quando Deus lhe disser algo que não é razoável, não pergunte à sua cabeça o que ela pensa. Tem coisas no seu coração, você tem que prestar mais atenção ao que está em seu coração do que o que está em sua cabeça. Estão comigo? Um pastor me disse uma vez que ele foi para a faculdade de teologia. E era uma faculdade muito grande, bem conhecida, não vou nem entrar nisso agora. Ele sempre planejou voltar a St. Louis e começar uma igreja. Mas lá eles gostavam muito dele e quando se formou na faculdade, eles lhe ofereceram uma posição realmente muito boa na igreja com salário e benefícios muito bons. Então ele ficou confuso. Eu não sei o que fazer agora. Eu devo ficar aqui ou ir para St. Louis? Ele foi a um amigo para aconselhamento e o amigo lhe disse, desligue a sua mente, vá para um lugar, fique quieto, desligue sua mente, olhe e veja o que está em seu coração. Bem, ele acabou em St. Louis com $13 e uma esposa e 2 filhos e construiu uma das maiores igrejas de St. Louis. Amém? Vocês estão comigo quando digo desligue a sua cabeça, fique quieto. Descubra o que está em seu coração. Veja o que se encaixa. Você sabe como eu sei o que pregar? Eu prego muito e então, isso, sabe, não é incomum em uma semana eu pregar 7 coisas diferentes e eu creio que toda vez que me levanto para pregar eu tenho a palavra certa, no momento certo, para as pessoas certas. Bem, como eu sei disso? Quando eu recebo, é claro, sabe, neste ponto da minha vida, eu não fico procurando nada de novo, eu já preguei sobre tudo que acho que a Bíblia tem, e eu fico tão animada quando Deus me dá uma nova revelação, e isso me emociona tanto, você nem imagina. É tipo, é muito bom.
E então... Mas posso dizer, eu posso pegar 4, 5, 6 mensagens ou séries nos arquivos do meu escritório, e eu pego isso e começo a passar por elas. E quando eu acho que... Às vezes eu digo, não, não é isso. Não, não é isso. Mas então, quando algo se encaixa, é aquilo. Veja, você pode descobrir o que você deve fazer no ministério pelo que se encaixa, que parece certo, que é confortável. Quando você sai e compra uma roupa nova, você não compra algo desconfortável? Pelo menos eu não. Eu fazia isso quando era mais jovem, eu ficava desconfortável para ficar bonita, até que eu quase fiquei sem meus pés usando um salto alto de 5 centímetros e eu não faço mais isso, só compro sapatos confortáveis. E nós precisamos desacelerar um pouco. Não temos que ficar... Quando estamos sendo pressionados por uma resposta, isso é o diabo, não é Deus. Deus, ele vai te dar tempo para ouvir dele a coisa certa.